Acho que agora vai. Muito Agora bem, vai. conseguimos. Tudo Vamos bom? Boa lá. tarde. Deu certo. Deu sim, ainda bem. Meio É, cortadinho aqui, problemas, deixa eu... problemas Operacionais. tecnológicos. Sim. Muito bem. Que legal. O pessoal está entrando, já tem 27 pessoas na sala, continuam acessando. Muito bem. Bom, pessoal, então eu gostaria de agradecer a presença de todos. Se vocês quiserem chamar outras pessoas para assistir essa live, vocês podem, ali no finalzinho da tela do celular, tem aquela setinha ali, e você pode encaminhar o convite para as pessoas que você acha que seja interessante estar assistindo também, né? Eu acho que é uma temática super pertinente, né? Em função de tudo que a gente está vivendo. E, mais uma vez, muito obrigada. Bom, então eu vou começar me apresentando, né? Para quem não me conhece, eu sou a Marilena, psicóloga clínica, sou especialista em análise do comportamento e mestre em ciências sociais pela UniOeste. Trabalho atualmente como professora universitária e também como psicóloga clínica. E hoje eu tenho a honra de receber aqui, né? Aceitou o meu convite prontamente, a doutora Luana Zen, que é médica psiquiatra, atende em consultório próprio, né? Também é professora universitária pela Federal do Paraná e também trabalha na APAE, atendendo, fazendo avaliação psiquiátrica, né, doutora? Na PAI e no Bom Jesus. Na No Hospital APAE Bom e no Jesus também. E no Hospital Bom Hospital Bom Jesus. Jesus. Muito legal. Então, assim, para contextualizar, né, para a gente começar esse bate-papo sobre ansiedade, eu queria falar para vocês que nós somos considerados o país mais ansioso do mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, a OMS. O Brasil é sim o país mais ansioso do mundo, né? Isso foi uma reportagem que saiu na revista Exame em junho do ano passado, né? E eu acho que esse é um dos motivos pelo qual esse tema é tão importante, né? E assim, além de sermos o país mais ansioso do mundo, a questão do tabu em relação ao tratamento da ansiedade ainda permanece. Então, assim, embora a gente tenha aí uma divulgação ampla da mídia falando sobre os transtornos mentais, né, os transtornos de ansiedade, transtornos do humor, muita gente ainda tem preconceito, né, ou medo em relação ao tratamento dessas psicopatologias, né? Então, por isso é que a gente, né, vai bater esse papo aqui paralelamente, né, com uma médica psiquiatra que atua diariamente com essa demanda e vai contar um pouquinho para a gente sobre essa situação, né, esse retrato. Então, por favor, doutora Ah, Luana, com você a palavra. sim, sim, sim. Qualquer coisa, se tiverem dúvidas, não me ouvirem, aí só dá um toque. Sim. Então, assim, primeiro, a gente tem que deixar bem claro, né, Marilena, que a gente conversou isso durante a semana, que ansiedade é diferente dos outros transtornos mentais, né, que a gente tem. Então, assim, bipolar, ou a pessoa é bipolar ou ela não é, né? Agora, Uhum. a ansiedade não tem essa de ou é ou não é, né? Ansiedade todos nós temos, né? A ansiedade faz parte, é uma emoção base, né? Faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa evolução natural. Se a gente não tivesse ansiedade, nós não seríamos, né, um sucesso como espécie, né? A gente não teria evoluído, porque Sim. a gente ia atravessar a rua e não ia olhar para os dois lados, a gente não teria medo de nada, né? Então, Sim. nós não evoluiríamos, né? Nós não teríamos sucesso como espécie. Então, é Uhum. muito importante que nós tenhamos ansiedade. Eu gosto muito de filme, né? Então, eu sempre falo do Divertidamente, né? Que tem o bonequinho, né? Eu sempre, se eu não me engano, é o bonequinho da cabeça da Harley lá, né? Que é Ah, o sim. medo, né? Sim. É o medo, né? Ele é uma Divertidamente. emoção base.
né? Sim. O que não pode acontecer? Ele ser tão exacerbado, ele ser tão desadaptativo a ponto de se transformar em um transtorno. Daí a gente trata, né? Daí vem a questão do tratamento. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma expectativa, as pessoas acham que eu estou ansioso porque eu estou comendo demais, eu estou porque eu estou inquieto, eu vou unha, então eu sou ansioso. Não, ansiedade não é isso. Ansiedade é uma sensação desagradável, de expectativa apreensiva, vaga. Às vezes os pacientes têm até dificuldade de falar. Você vai falar, mas o que você está sentindo? Não sei, é uma sensação ruim. Então é uma expectativa apreensiva, negativa em relação ao futuro. E isso Sim. causa uma série de transformações no nosso organismo e uma série de sintomas, né, que nos dão, às vezes, até um palpite de que aquilo está fugindo um pouco do nosso controle. Então, assim, né, Marilena, a gente agora apresentando a live, a mão dá uma suadinha, o coração dá uma acelerada, a gente está numa situação ansiogênica, né, que gera ansiedade, né, claro, a gente está sendo visualizado, né, vamos dizer assim, né, por várias pessoas. Então, isso gera ansiedade, mas daqui a pouco passa e passou a sintoma. Agora, o que eu falo, às vezes, que acontece, no caso de transtorno, é aquela história da ansiedade pré-nada. Não tem nada acontecendo, não tem um estímulo, ou o estímulo, ele é um estímulo fictício, é um estímulo que não existe, né? Uma coisa que talvez nunca aconteça, né? Ou que a possibilidade disso acontecer é muito remota, e quem é ansioso fica ali, né? E isso gera uma série de sintomas, né? Alteração de sono, né? Principalmente a dificuldade de pegar no sono, né? Aquela coisa de conseguir relaxar para dormir. Isso é muito característico, é diferente de uma depressão. A depressão, ela vai fazer muito o que a gente chama de insônia terminal, da pessoa conseguir pegar no sono e acordar mais cedo e não conseguir dormir. O ansioso, ele tem dificuldade para iniciar o sono. Ou ele tem um sono picado, ele não fica acordando, fala, como os pacientes me falam, eu fico variando, né? Isso eles usam esse termo, né? Ou uma coisa que a gente fala assim, ele dá aquela relaxada e acorda 3, 4 horas da manhã com a cabeça a mil. Meu, amanhã eu tenho que ir no mercado, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? E coisa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, e acaba alterando o sono. E sintomas físicos, né? Por descarga autonômica, né? Então, mão suada, principalmente mão, axila, é muito comum. Daí cada um, isso é muito interessante, porque uns que eu falo que são mais torácicos, assim, né? Então, é mais taquicardia, dor no peito, falta de ar, palpitação. Tem uns que são mais gástricos, né? Então, tem uma prova da diarreia, né? Ou tem dor de barriga, esse tipo de coisa. Então, tem uns que são mais... variam de acordo com de acordo com a pessoa. É muito interessante isso. Dificilmente uma pessoa tem tudo, assim. Ela tem algumas... Tem pessoas que é mais tontura, mais vertigem, mais dor de cabeça. Tem pessoa que, pela tensão, né? A tensão nessa região que tensiona muito, a tensão tanto física quanto causa dores, né? A dificuldade para relaxar, essa região fica muito tensionada. Então, cada um sente, muito característico. Daí vai da pessoa se conhecer, né? De quando a coisa quando é uma coisa transitória, acontece alguma coisa, né? Acontece alguma coisa e, né, tem os sintomas, ou quando a coisa está fugindo do controle, né? O ideal é ter controle, né? A gente, enquanto está controlável, tá tudo certo, né? Sim. E daí Pode falar. Pode continuar, por favor. Daí assim, o que eu ia falar, falando até dessa questão da ansiedade, a gente usa muito um termo que é a lei de Yerkes-Dodson, né, que é uma curva, que é o quê? A ansiedade, ela é nossa amiga, nossa aliada, para impulsionar a gente a fazer as coisas de manhã, a ir trabalhar,
Então, se eu não Uhum. tenho esse tipo de coisa. Então, até um certo ponto, essa ansiedade ela é boa, ela nos favorece, ela faz com que nós tenhamos um bom desempenho. Então, ela é pró-desempenho, ela é a favor de nós, ela nos ajuda. Só Uhum. que tem um pontinho ali, que é difícil descobrir esse pontinho, né? Daí tem aquele pontinho que a ansiedade já começa a ser desadaptativa e fazer a gente fazer queda de rendimento. Ah, ok. De dar branco, né? Começar a ter brancos. Os pacientes às vezes falam para mim, doutor, acho que eu tô com demência, né? Que eu cheguei lá no centro e daí de repente me foge, me dá branco e tal, não sei onde eu tô, não sei para onde eu tô indo. Isso é muito característico de ansiedade, né? Uhum. Essa parte cognitiva. Então, ela é boa até um certo ponto. Ela é nossa aliada. Passou daquele ponto, ela começa a nos causar prejuízo. Daí vem os tratamentos, né? Para Sim. controle. A gente vai falar Uhum. mais para frente de como se trata, né? Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, muito brevemente, né, e de maneira, vamos colocar assim, no senso comum, né? Como é que funciona essa dinâmica da ansiedade em termos cerebrais, assim? Por que que a gente Ah, tá. tem esse start da Uhum. ansiedade, né? O que que acontece que algumas pessoas são mais que outras? É uma Uhum. vulnerabilidade? Como é que é isso? É, psiquiatria nunca é uma coisa só, né? Sim. Não dá para falar assim, Uhum. acontece A porque B. Às vezes as pessoas até chegam para mim e falam assim, ai, doutor, eu tenho certeza que eu tô assim, porque meu marido é isso, porque minha mãe é isso, porque aconteceu isso na minha infância e agora eu sou assim. Não, né? Aham. Primeiro que a gente tem que ter noção que a gente às vezes já nasce com o cérebro predisposto, né? O nosso Uhum. cérebro, né, chamada amígdala, que não é a amígdala da garganta, né? A amígdala do Sim. cérebro. Essa Ah, amígdala que pena, a internet em tá. pessoas predispostas, ela cada transtorno de ansiedade tem uma fisiopatologia própria, né? Mas em Hum. termos gerais, a amígdala cerebral, que é quem faz a nossa reação de luta ou fuga, né? Que Uhum. faz a gente, por exemplo, assim, entra um bandido aqui agora e faz a gente ter aquela descarga autonômica de luta ou fuga, de vou fugir, vou fazer o quê, vou paralisar, vou me esconder debaixo, para ter uma reação imediata, né? E essa Certo. amígdala, quanto mais ansiosa a pessoa vai ficando, mais essa amígdala ela é ativa com pequenos estímulos. Então, é uma amígdala que a gente, quando a gente nasce, né, ela ainda está funcionando legal, né? Problema Uhum. grande, eu vou jogar muita adrenalina, eu vou adrenalina e noradrenalina e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Conforme o transtorno de ansiedade ele vai se desenvolvendo, essa amígdala ela se estimula com coisas que não precisariam ou que não existem, ou com pequenos Ah, estímulos, coisinhas, certo. sabe? Uhum. Então, esse que é o problema, que eu sempre falo para os meus... Esse é um dos problemas, né? Nem falando em qualidade de vida, vamos falar em Tá. desenvolvimento do transtorno de não tratar. Porque você vai tendo, vai estimulando e ela vai ficando cada vez mais sensível e daqui a pouco você está tendo crise de ansiedade porque estourou um rojão na casa do vizinho. Entendeu? Entendi. Então, esse é um dos pontos, né? Porque a gente, Uhum. quanto mais a gente estuda, Marilena, mais a gente vai vendo assim, sabe aquela história que o buraco é mais embaixo? Então tem, né? Antes a gente achava assim, não, o problema é a serotonina. Agora a gente sabe que o problema é a serotonina, noradrenalina, dopamina e por aí vai, né? O sistema de apoio cerebral, o sistema hormonal né? Então daí a gente Uhum. vai vendo que tem mais coisas, mas basicamente é isso. Um, é, um funcionamento não tão adequado do nosso córtex pré-frontal, que é quem fala Sim. para a gente, racionaliza, né? Então, olha, né? A Entrou ali, não é um interpretação, né? bandido, A interpretação né? das Não é um situações, bandido. né? Quem entrou ali é uma pessoa, é conhecida, pode, né? Então entrou que, né? Daí você leva um susto da amígdala. Daí teu córtex Uhum. pré-frontal fala para você assim, não precisa disso, né? E daí o que Uhum. acontece? No ansioso, a amígdala está super estimulada e o córtex pré-frontal está hipofuncionante.
Então, Uhum. basicamente, a pessoa emburrece no sentido, não que eu estou chamando quem é ansioso de burro, mas Claro. emburrece no sentido de não conseguir Discernir, raciocinar né? e por isso que às vezes, e eu acho isso muito bom, que vocês encaminham para a gente, né? Para a gente Sim, fazer o quê? A gente dá uma melhorada na química, dá uma baixada nessa ansiedade para o psicólogo conseguir trabalhar, porque senão você não consegue, e nem o paciente. Porque ele não exatamente. consegue racionalizar. Então, é basicamente isso. A pessoa não consegue raciocinar. Por quê? Porque tá lá a amígdala e o córtex lá bem de boa, não fazendo o trabalho dele, né? É, E frente a isso, também a gente tem uma questão hormonal, que é o nosso eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que começa a fazer o quê? Ele né, começa a ficar disfuncional, né? E começa também a mandar um estímulo, né, por alteração do nosso cortisol, então até a nossa parte hormonal altera, né, que certo. começa a mandar estímulo que também não precisaria, tá? E Uhum. é muito interessante que, assim, a nossa atenção seletiva também tá alterada. Então, o que acontece? Quando a pessoa está muito ansiosa, ela tende a prestar atenção em coisas que reforçam aquele medo dela. Entendeu? Então, a atenção seletiva fica alterada. Então, ela começa a pegar coisas do ambiente que vão até reforçar aquele medo. E tá vendo, ó, Sim, aconteceu sim, tal coisa, né? Viu? sim, Eu tenho motivo de estar ansioso, porque exato. aconteceu É como se isso, isso, confirmasse isso. a né? Isso. Uhum. Então, a parte toda a cerebral do teu corpo fica toda alterada para você, e vai virando uma bola de neve, viu? Isso Sim, é fato, que a tendência é ir piorando, né? Ir piorando, e sim. piorando, e piorando, e a maioria das pessoas esperam, às vezes, né, por preconceito, esperam muito, porque psiquiatra e psicólogo é coisa de doido, né? Que a gente Pois é, menos tem é ainda doido, né? continua. É, com É o que certeza. a gente menos atende, né? Porque Sim, principalmente, consultório é basicamente é ansiedade e depressão no nosso consultório, né? sim. Então é uma patologia que nem você falou, é muito prevalente e também um problema da ansiedade é esse curso flutuante, né? Então acontece um estresse grande, a pessoa dá uma piorada no quadro, que nem agora, né? Coronavírus. Sim. Então, de ruim eu estaria, se eu falasse que tá ruim, eu ia estar sendo bem querida, né? É Porque, bem claro, otimista. né? Para que pior do que essa situação que está acontecendo, né? É. E Então, aí, por com as exemplo, numa pessoas que já situação. são mais sensíveis, né, elas acabam Ah, sofrendo mais, né? vai, Serve como sofre, gatilho para desencadear uma crise, serve, né? com certeza. Então, então assim, qualquer situação vai piorar. Daí a pessoa às Sim, vezes resolve aquilo, ou evita, ou começa a fazer evitação fóbica. Ah, então beleza, meu problema era o meu trabalho, larga o emprego no e trabalho. estabiliza, né? Uhum. E achava que era o trabalho, estabiliza. Daí acontece dali a 2, 3 meses de novo, daí aumenta a ansiedade. Da hora que ele vai procurar ajuda, melhora. E Sim, daí fica nesse ciclo, né? exatamente. E que nem até colocou a Heloísa, colocou Sim, aqui, que e é procura quando a psicóloga também, né? ansiedade. Ah, é? Oh, que Aham. legal! Sim, bacana. Que quando tá muito elevado. E assim, tudo que tá pior, você vai ter mais dificuldade de tratar. Tudo que você pega Sim, no começo, uma coisa que você poderia, às vezes, tratar só com psicoterapia, só com atividade física, com mudança ambiental, vai ter que partir para medicação, ou que usaria uma medicação, daí você tem que usar, né? Às vezes vem o sono não está ainda alterado, né? Então você passa alguma coisa só para ansiedade. Daí quando a sim. pessoa vem que está tudo já lascado, né? Daí você tem que deixar remédio para sono, remédio para melhorar apetite, remédio para isso, daí a quadro orgânico descompensa todo, daí você tem que botar aquilo tudo É em um ordem. Então, arsenal medicamentoso para tratar uma coisa que para que às poderia ter sido vezes, né, evitada. poderia ter sido tratado lá atrás, né? Sim, Fora essa questão hormonal, fora a questão às vezes de começar de começar com mais lento a medicação, às vezes só encaminhar para psicoterapia. Então, assim, quanto antes procurar, melhor. Eu falo assim, na dúvida, é melhor vir.
e o paciente sai feliz da vida, que a hora que eu falo assim, não, você não precisa de remédio, né? A pessoa sai Exatamente. até com o Eu acho peito que é uma inflado, né? Eu não solução. preciso, né? É. E é uma coisa que as pessoas também têm preconceito. Eu já ouvi muito isso no consultório mesmo assim. Eu duvido que eu vou passar no psiquiatra e eu vou sair sem remédio nenhum. Vai Não, sair sim, se não, você não precisar, você sai. não vai ser medicado, né? As pessoas têm essa coisa de que vai ter que tomar remédio a qualquer custo, e não é bem assim, Não, né? não, 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 não. A gente, né, não necessariamente, né? A gente tem Claro, várias formas de tratar a ansiedade. Na verdade, assim, o certo da gente tratar, né? Até quem colocou ali, quando que a gente medica, né? Então, vamos lá, sim, eu vou pular aqui, a gente pula e parte, né? Para quando que a gente medica, né? Da pergunta. Então, assim, isso é, primeiro que é a preferência do cliente, né? Porque não é todo mundo que consegue ir para psicoterapia por vários motivos, né, Marilena? Psicoterapia, eu claro. falo, exige tempo, dedicação, a pessoa tem que fazer os exercícios, né, que vocês né, passam. Tem a questão financeira Então, também, né, questão Luana? financeira que é difícil, não é para, né, não é É, para todo mundo. O SUS a gente não consegue tão fácil, até por convênio, às vezes tem lista de espera, né? Então, sim, se a pessoa, né, primeiro que para a gente tratar tem que estar em questões de ser um transtorno. Se for sim. ansiedade normal, adaptativa, aquela situação é terapia independente de qualquer coisa, tá? Daí a gente não É. medica, a gente pode medicar, deixar um sintomático. É como se a pessoa tivesse com dor de cabeça por uma sinusite, a gente deixa um paracetamol para ela, tá? Então a É. gente deixa, às vezes, né, alguma coisa para crise, alguma coisa assim, e indica, ó, muda estilo de vida, vai para atividade física, muda alimentação, muda isso na tua vida e a gente se vê daqui a um tempo, né? Mas Uhum. quando é transtorno, né? Qual é a diferença? Então, primeiro que para ser transtorno a gente tem que levar em consideração intensidade e frequência. Então, tem que ser uma coisa ou muito intensa, tem pouco, né? A pessoa tem poucas vezes, mas tão intensa a ponto de causar prejuízo. Ah, quando tem, eu tenho uma vez por semana, mas quando tem, por exemplo, uma crise de pânico, é só uma vez por semana, mas quando eu tenho que faltar ao trabalho, eu não rendo, eu tenho que desmarcar consultório, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né? Ou de Sim. frequência. É pouco intenso, não cai funcionalidade, mas fica aquela coisa de todo dia alguma coisa, né? Uhum. Então, isso Sim. é a primeira situação, né? Uhum. Ou ser causar sofrimento, tem que causar sofrimento, mas tem que ser um sofrimento bem persistente, tem que ter um tempo para isso, cada transtorno de ansiedade, porque a gente tem que. Ansiedade, quando a gente fala, são todos os transtornos. Então, a gente tem fobia social, fobia específica, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, e por aí vai, né? Então, cada um tem um Sim. tempo de duração de Uhum. sintomas para ser transtorno, né? É. Ou causar, que eu gosto muito de usar esse termo, é a questão de funcionalidade, né? A pessoa, ela ter algum prejuízo na vida dela. Ah, eu Uhum. rendia tanto e agora eu não estou rendendo tanto. Antes eu fazia Eu isso, não conseguia estou mais fazer uma conseguindo coisa. fazer. Sim. Ou que nem está Uhum. acontecendo com muitos dos meus pacientes agora, essa dificuldade de sair de casa, mesmo para Certo. atividades pequenos, tem acontecido muito assim, de Uhum. paciente, por exemplo, não conseguir sair nem para ir na farmácia, nem para ir num hospital, nem para procurar ajuda, né? Tem Sim. sido. Então, Uhum. isso é uma queda é um prejuízo, né? Precisa Sim. ir no mercado, precisa fazer alguma coisa, então essa pessoa tem prejuízo. Então, Uhum. tem essa, né, voltando à questão da medicação, então, tem essa questão, e quando a gente vê que só a psicoterapia e as medidas ambientais não vão dar conta, tá? Certo. Síndrome do pânico, assim, é muito difícil eu não tratar a síndrome do pânico, primeiro porque crise de pânico, para quem já teve, quem teve sabe, quem presenciou também, né? Uhum. A sensação deve ser horrível, porque é a sensação de morte, né? Sim. É. O cérebro manda, que vai morrer, né? Sim. E só com exercício respiratório, às vezes, é muito difícil para o paciente. Então,
eu, né, por Precisa desse categoria, assim, respaldo. a maioria eu trato, síndrome do pânico, né? Uhum. Ou quando a gente vê, assim, que a terapia não vai para frente sem que a Também. gente use Entra com medicação, medicação. Sim, né? que Então, também é comum, né? que vocês, né, vocês até encaminham bastante para a gente, justamente para dar uma acertada para vocês conseguirem trabalhar. E a Sim, psicoterapia entra, eu acho muito, muito bom e eu indico bastante para os meus pacientes. Por quê? Porque a medicação vai tratar a parte química. Mas quem que exato. vai descobrir os gatilhos? Quem que É, vai descobrir assim, ó, você está ficando ansioso por causa disso. Se você mudar sim, isso, se você fizer desse jeito, daí o que permite que a gente faça o tratamento de manutenção, porque o tratamento basicamente a gente trata, não vai tomar remédio pro resto da vida, que nem todo mundo acha, né? Tem gente que sim, sim, tem gente que a gente não consegue. Mas basicamente a gente trata a fase aguda, a gente tira os sintomas, deixa a pessoa, né, bem, parecido com o que ela era. Eu tiro, sabe, assim, o que era antes, né? O que era antes, mas é. Isso é tão a gente relativo, não é, né? né? A gente não A era o gente que a não gente era em janeiro, mudou. né? Não, Eu de não passava álcool gel 1 milhão de vezes na mão, né? Então a gente nunca exato. é o que a gente era ontem, né? Mas Sim, assim, tentar voltar à normalidade do paciente, daí a gente, basicamente, transtorno de ansiedade é 1 ano de tratamento de manutenção, é 1 ano bem, para começar gradativamente, não se tira remédio de hoje para amanhã, vai eu tirando acho aos que é poucos e vai fazendo. importantíssimo falar isso, Luana. Quais Até são eu esses, ia, né? né, de você interromper o tratamento, né, na Nossa, metade, assim. não, são vários os riscos, né? Primeiro que assim, não é que o antidepressivo causa dependência, tá? Quais que os ansiolíticos, os tarja preta, podem, não quer dizer que vão, eles podem causar Uhum. dependência, por isso que tem essa tarjinha preta, mas a gente trata a ansiedade com remédios antidepressivos, né? Porque Sim. Uhum. efeito colateral, é mais tranquilo adaptar, a pessoa leva uma vida normal. Normal não, ela fica melhor que o normal. Os pacientes saem daqui, às vezes Exatamente. falam assim, doutora, por que eu não tomei isso antes, né? Eu falo, pois é, né? Quando a gente Uhum. fala, né? Então, assim, a gente trata, faz um tratamento e para aos poucos. E sempre, quando a gente para aos poucos, né, o risco de recaída no primeiro ano é menor, né? Uhum. Então, a gente tem estudos que mostram que se você parar, diminuindo a dose, parando aos poucos, o risco de recaída é menor do que você parar abrupto. Ah, Isso no certo. primeiro ano. Depois do Uhum. primeiro ano, é igual. Se você parar Uhum. abrupto, se você parar de uma hora para outra, né? Só que, Uhum. assim, a maioria das medicações acabam tendo uma meia-vida curta. E quanto mais curta a meia-vida, ou seja, quanto menos aquele medicamento dura no teu organismo, mais síndrome de retirada ele vai fazer. Então, por exemplo, né, fluoxetina. Fluoxetina é uma medicação que tem a meia-vida longa. Então, é uma Uhum. medicação, eu nem deveria estar falando isso, mas é uma medicação que não vai dar reação se você parar abruptamente, né? Uhum. Agora, você pega uma venlafaxina, por exemplo, que é uma medicação com uma meia-vida muito curta, se você já atrasar o horário, se você deixar, eu tomo todo dia 7 horas da manhã, se você ir lá tomar 2, 3 horas da tarde, ele já vai começar a dar um pouquinho de dor de cabeça, de mal-estar, de ansiedade. Então, Uhum. parar um remédio de uma hora para outra, além de poder te dar reação, né? Ele ainda, o risco de recaída é maior, né? Sim. E daí a gente até Uhum. conversou, né, Marilena, que eu te falei, agora, nesse momento que a gente está passando, né, é o pior Definitivamente momento possível, né? Por favor, não parem não interrompa. tratamento Exato. de nenhuma espécie, terapia, né? O pessoal aí está se esforçando, fazendo online. Ah, mas não é a mesma coisa. Não é, mas quebra um galhão, né? Sim. Pelo Não, menos, não é o momento né? para parar com Eu nada, tive, né? eu até tive uma colega que comentou que eu achei, até tá online, ela vai saber do que eu tô falando. Ela falou assim, para que coisa melhor, né? Você faz terapia deitado no sofá, tomando café na tua casa, quase um divã, Verdade. né? Então, Sim. assim, não é momento.
né, para interromper terapia, para interromper tratamento medicamentoso, para parar de não ir no psiquiatra, de trocar marca. Ah, eu sempre Sim. usei a tal marca que é o referência. Ah, agora eu vou inventar de pegar no posto. Não, né? Não é o momento, porque esse momento a gente está lidando com o que é o pior para o ansioso. Pior coisa que existe para o ansioso é incerteza, né? Sim, exato. E para que Então, mais incerteza? A gente não sabe, né? Nem sabe quando o que que vai vai ser o acontecer. pico, não sabe o que, que vai acontecer, como é que vai ficar a economia, se vai ficar doente, se não vai ficar, se isso tudo vai passar e não vai acontecer nada, porque, né, São para quem vários é de fora, nós gatilhos, estamos né? em Toledo, né? A gente está aí que a água é muito boa, né? Que previne, a água de Toledo previne coronavírus, só Pois é. pode. É brincadeira, viu, gente? Mas é Não porque nós previne, temos a tá? sorte, né? Temos a É, sorte assim, de acho que 2 casos só até o momento, né? é, Então, realmente podem aham. até ser que hajam mais casos subnotificados, como estão Sim, comentando, é, né? Em mas por relação a São enquanto tá Paulo, tranquilo. Rio, outros Nossa, centros, né? Amazônia, nem nós se estamos compara, melhor né? ainda, né? É. Verdade. Luana, agora outra coisa que foi até perguntado aqui, né? A questão assim de outros especialistas, colegas seus, médicos também, Ah, né? Mas de outras especialidades eu vi prescreverem ali. medicações psicotrópicas, né? Como é que é Aham. isso? Assim? Tudo Tá. bem? Pode Ó, acontecer? vamos lá. Pode, né? É assim. Quem que é o psiquiatra? O psiquiatra é formado em medicina, tá? Então, a partir do momento que você se forma, né, você é médico. E você sendo médico, você pode fazer o que você quiser. Se eu me formar e achar que eu tenho competência para abrir uma cabeça, eu posso, mesmo não sendo neurocirurgiã. Só Uhum. que eu vou ter que responder por aquilo, eu tenho que tratar a complicação daquilo, né? Sim, Então, além de eu abrir a cabeça, eu tenho que saber que se todas as complicações que podem acontecer, e se acontecer uma complicação, como que eu vou tratar essa complicação? Então, clínico certo. geral pode tratar, pode passar psicotrópico? Pode, né? Sim. Pode sim, Uhum. né? Só que ele tem que saber, ele tem que conhecer muito aquela substância, para casos mais leves. Sim, Mas, claro, às vezes o ideal é fazer um encaminhamento, sabe? Por sim. causa, eu acho assim, porque tem essa questão do acompanhamento. A gente sabe, assim, a pessoa, quando dá muito certo, a gente consegue tirar a medicação, mas esses quadros são muito crônicos, recorrentes. A gente não está falando, mas fala de depressão, por exemplo. Depressão é um quadro extremamente crônico, vai e volta, com ansiedade também, né? É, Eu estava sim. lendo, por exemplo, que pediram para falar de transtorno de ansiedade generalizada, né? Por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, a gente consegue fazer remissão só 50% dos casos. 50% É é pouco, né? resistente. Sim. Imagina. E desses, 35% não respondem a nada. Então, assim, Bem ansiedade complicado. não parece ser fácil de tratar, mas eu, Uhum. sinceramente, às vezes acho mais fácil tratar uma esquizofrenia, tratar. A ansiedade não é tão fácil assim, né? Uhum. E tem a questão da abordagem, né? Do conversar, de orientar o paciente, né? Por isso que eles às vezes reclamam, mas por que psiquiatra demora tanta consulta, a consulta é tão demorada? A gente tem que deixar um tempo, porque não é só medicação, né? A gente tem que Claro. saber tudo o que está acontecendo para poder É uma orientar aquela pessoa, investigação né? profícua, né? Sim, você tem que sondar a É, família, se tem antecedentes, né? É uma série de coisas, né? É diferente de uma consulta aham. com um ortopedista, por exemplo, que é aquilo, é é, focal, né? Então, eu acho que então, só assim, é muito complementando o que você subjetivo, falou. né? É muito subjetivo, né? Então, Aham. assim, poder pode, você é contra, dependendo do caso, não, tá lá no. Mas o ideal, sabe qual é? É assim, ó, por exemplo, assim, o psiquiatra, desculpa, o clínico ou qualquer outro profissional médico Sim, iniciar e pelo menos passar por uma consulta com o psiquiatra só para ter certeza que é aquilo, que você está fazendo o tratamento certo, de que é aquela sim, medicação, de que não vai ter nenhum problema com eventuais comorbidades que a pessoa tem, né? sim. Esse é o ideal, né?
Então, assim, talvez, assim, beleza, o pessoal que eu vi que tem colega ali, né, eu vi colega vascular e tal, que tá Sim. online, né, Uhum. clínico. Então, assim, não tem problema de começar, mas, pelo menos, assim, passa para ver se é isso. Claro, Ó, com Luana, certeza. só para ver, olha, eu tô tratando fulano, tá ansioso, só me dá uma, né, É. se é isso E uma mesmo, coisa que já tá? aconteceu também, Luana, acho que é importante colocar, né? Às vezes, não é nem a questão do clínico geral ou outro especialista prescrever, mas, por exemplo, eu faço o tratamento já com um determinado médico psiquiatra, e aí, de repente, eu estou Ah, viajando, sim. estou fora, e aí eu tenho acesso a um outro médico que não o meu. Então, não tem problema esse outro médico, de repente, me dá uma receita para eu comprar a medicação que vai faltar, eu não posso ficar sem, né? Então, assim, ele não vai Aham. mudar a medicação, né? Ele apenas vai É. prescrever aquilo que já está em andamento, Sim, né? pode. Mas no A gente eu caso, falo, a gente não, a gente não é gato, não tem sete vidas, claro, né? Coisas acontecem, médico também fica doente, a nossa família fica doente. Então, pode acontecer. Não, as receitas só acabam no final de semana, né? É uma, assim, isso é de praxe, né? doutora, acabou minha receita. Fala, lá vai a Luana, lá do Bom Jesus levar a receita, né? Mas assim, claro, e é uma mão na roda, alguém poder prescrever e não deixar aquele paciente sem medicação, porque o que importa é ele não parar de jeito nenhum, né? Sim, Assim, com sem certeza. orientação médica, não parar de jeito nenhum. Então, outro Uhum. profissional quebrar um galho, sim, só que tem que cuidar, tá? Porque eu vejo isso acontecer, inclusive, comigo. Hum. Até para os colegas médicos que estão online. Ah, faz uma receita porque eu não consegui ir no psiquiatra. Isso um mês. Daí no outro mês, você não sabe o que aconteceu. Eu não consegui consulta com a doutora Luana. 2 meses. E assim vai indo, sabe? E daí quando você Ah, vê, você está fazendo. Já aconteceu comigo aqui no consultório, que eu estar preenchendo até LME, né? Que é o remédio para pegar na farmácia do Paraná de neuro, de remédio para dor, de né? Então, você sim. às vezes quer ajudar e você não ajuda tanto É. quanto deveria, Às né? vezes você está até reforçando um comportamento inadequado do paciente de esquiva, né? Então tem que tomar Isso, cuidado, né? bem isso. Então, tem que, assim, nossa, pode ajudar, mas tem que ajudar e pôr regra. E isso, às vezes, para a É. gente fazer isso com o paciente é bem difícil. Às vezes, até eu tenho dificuldade de falar, olha, né, eu já fiz 3 receitas, então procura o colega para ver se é isso mesmo, se é para você Claro. continuar. Fica uma situação chata pra caramba. É, entra a questão ética, né? Então é bem É, delicado isso, né? Muito bem, mas Luana, nosso tempo já está se esgotando. sim, deixa eu Acredito, só né? responder uma pergunta que me fizeram Responda. durante a semana, que Sim, né, preparei um monte de coisa, mas assim, isso eu gostaria muito de responder, que me perguntaram o quê? Como é que a gente faz para diferenciar a falta de ar da ansiedade da falta de ar agora do coronavírus? Tá? perfeito. Vamos lá. Primeiro, tá? Lembrando que coronavírus é um quadro infeccioso. Então, até meu marido é clínico, tá? Acho que ele deve estar online. A hora que fugiu, ele mandou um recadinho ali, foi que fugiu, já tirou atenção. Então, assim, para ser um quadro infeccioso, geralmente a pessoa primeiro vai ter febre, tá? Então, quem é ansioso não vai ter febre, né? Então, Uhum. primeira coisa, teve febre é mais sugestivo que você tá com quadro infeccioso, né? E Sim. geralmente essa pessoa ela vai ter outros problemas, né? Tosse, espirro, coriza, dor no corpo. A gente está vendo aí coronavírus com um problema cutâneo, né? Aparecimento de lesões cutâneas, que até confunde agora com a dengue, né? Para acabar com a vida de quem está Para tratando isso, os piorar a clínicos, situação. né? Não, não, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Então, geralmente a pessoa, fora a falta de ar, ela vai ter outras manifestações características de um quadro infeccioso. Certo. Quem está ansioso, ele, além da falta de ar, daí ele vai ter outras características de descarga autonômica, né? Então, além da falta de ar, ele pode ter, por exemplo, mão suada, taquicardia, tontura, que não é uma tontura, por exemplo, assim, tontura de labirintite. Tontura de labirintite é igual a gente quando a gente bebe, que deita, piora, fica rodando
né? A gente nunca passou por isso, né, Marilena? Não, Que claro que roda não. tudo, né? Eu De não jeito sei do nenhum. que você está falando. Não, nem eu. Que roda tudo, que puxa para um lado. A tontura da ansiedade é mais uma tontura como se fosse uma instabilidade. De virar a cabeça, parece que o corpo vai junto, né? Ah, sim. Então, primeiro, ver o que ver vamos dizer assim, o contexto, né? É falta de ar mais isso ou falta de ar mais aquilo, tá? Primeira Certo. coisa. E fora que a pessoa pode ter alguns sons respiratórios, né? Por exemplo, um sibilo, né? Sim. Junto, que daí vai mais para um quadro de fechar brônquio, né? E fazer Uhum. o sibilo, que quer dizer que está fechando o pulmão, isso é mais perigoso. Então, isso vai mais para um quadro orgânico, um quadro É. infeccioso, né? Uhum. A falta de ar mais característica conseguir puxa, mas que não preenche, né? Tem até os pacientes Uhum. que eles falam assim, não dá viradinha aqui no canto, doutora, não preenche aqui, sabe? Então, o paciente fica assim ó, na consulta, sabe? Porque fica tentando Uhum. puxar e não enche. Então, isso é Sim. uma falta de ar. Ontem, inclusive, acho que foi ontem ou antes de ontem, eu fui no hospital fazer uma avaliação de um paciente que é cardíaco e daí eles estavam em dúvida, né? É da parte cardíaca ou é da ansiedade? Descartaram tudo e realmente era ansiedade. Ele, o doutor, dele ficava, eu não, né? Eu não consigo, parece que puxa e o ar não vem. Então, isso é mais Sim. característico de ansiedade. Por que eu Certo. quis falar isso na live que eu achei super importante? Para as pessoas não procurarem pronto-socorro à toa, né? E se Sim. expor a tudo que a gente está tendo aí, né, por agora, né? Que a gente não tem só Uhum. coronavírus. Só que Exato. também tem uma outra coisa que está acontecendo que preocupa também bastante, é o fato das pessoas não estarem procurando pronto-socorro mesmo em situações sérias. Ah, Então, sim. tem aumentado, por exemplo, as pessoas estão morrendo em casa, as pessoas estão morrendo de AVC, de infarto, Uhum. por medo de procurar hospital e acabar pegando coronavírus, né? Então, o Sim. que se faz? Liga antes para o hospital. Fala, olha, né, eu estou acontecendo isso, isso e isso. Por exemplo, você está com sintoma respiratório, está com febre, a gente tem o telefone da prefeitura, que é o Disque Corona, né, que está Uhum. disponível aí, só clicar ali, colocar no Google, Disque Corona e tal, tem um telefone também, qualquer coisa eu passo, se for o caso, Sim. né, que é aqui no Cada município de localidade Toledo. tem, né, a sua Tem o central seu, ali né? de ar. Pode ligar e se for uma situação de emergência, liga antes para o hospital. Fala, olha, eu estou com sintoma de coronavírus e estou indo para aí. Uhum. A equipe já se preparar, né, que vai Sim. receber esse paciente, porque daí a gente já sabe, já coloca máscara, já não vai receber. Claro, deveria estar de máscara, mas que você vai mais preparado, você vai, né? Sim, com certeza. Mas eu acho que é fundamental você esclarecer para a gente essa questão, né? Isso, E porque as isso eu pessoas estarem fiz. mais atentas, né? Tanto aos sintomas, aquilo que pode ser infeccioso, né? Quanto uma Aham. crise de ansiedade que pode ser controlado com outros profissionais e que a pessoa não tenha que ir para o hospital e correr risco nenhum, né? Sim, Se for aí sim. desnecessariamente. Apesar de que, assim, ó, até onde eu sei do protocolo, né? Que eu tenho, que nem eu falei, eu tenho marido clínico, então a gente acaba ficando por dentro. Falta de ar já é questão É de um dos procurar sintomas. atendimento. Sim, sim. Se tem febre, com tosse, com falta de ar, daí com falta de ar Uhum. já tem que procurar atendimento. Só que liga antes, tá? Para preparar o pessoal da saúde. Claro, com certeza. Muito bem. Então, Luana, nós temos aí mais 10 minutinhos para o Instagram falar que nós Sim, estamos fora do que acabou. game over, e a gente sai do ar, né? Então, Sim. assim, eu acho que ainda ficou muita coisa para ser abordada, né? Acho que é um tema de interesse, assim, amplo, né? Muitas pessoas têm interesse nesse assunto. E a gente, assim, uma hora é muito pouco, né, para a gente esgotar essa conversa, né? Uhum. Então, de repente, eu deixo em aberto aí um convite para a gente dar continuidade nesse bate-papo, né? De repente, Sim. criar sobre uma outra perspectiva, abordar de uma forma diferente, né? Mas eu acho que fica Uhum. aberto aí o convite. O que você acha? Tá. Sim.
Vamos marcar Então, mais uma. combinamos, né? E até eu ia pedir para ti, lembra que, né, a gente conversou, já aproveitar que tem um pouquinho, eles me perguntaram o que fazer durante uma crise de ansiedade, assim, o que que a gente poderia fazer ambiental, né? Tá. Que Então, não é assim, tomar o Rivotril, não, que é nada a de minha tomar resposta, Rivotril, tomar o tá? Rivotril. Só se já estiver prescrito pela doutora, né, Sim, psiquiatra, por doutora favor, não é para pegar o Rivotril Carmen. do vizinho. Exatamente. Então, assim, realmente ficou um pouco da parte psicológica, né? Mas eu acho que a doutora falou muito bem, foi muito bacana tudo que ela colocou. Então, assim, normalmente, em termos psicológicos, né? O que que a gente pode fazer mediante uma crise de ansiedade? O fundamental, eu acho que qualquer paciente que sofre de transtorno de ansiedade é ter em mente que ele tem o controle sobre o organismo, né? E sobre a situação. Então, assim, a primeira coisa é você se conscientizar do que está acontecendo com o seu corpo e você tentar, na medida do possível, desacelerar. Como é que a gente desacelera? Exercícios respiratórios. E aí não é aquela questão da respiração curta, né? É você respirar devagar e profundamente. A gente fala de diafragma, né? A respiração diafragmática. Então, é aquela que enche a barriga, não é que enche só aqui em cima, né? E você inspirar e soltar o ar bem lentamente, né? Uma outra coisa que ajuda bastante nessa questão, né, de você estar fazendo esse exercício respiratório e você procurar se desligar daquilo que está te causando mal-estar. Então, você direcionar o teu pensamento para um ambiente calmo, tranquilo, ou uma situação onde você se sentiu acolhido, que você sentiu prazer. Então, assim, a gente chama isso de autodirecionar o pensamento, né? Claro que, normalmente, a pessoa, quando ela tem crise de ansiedade, ela pode pedir ajuda, né? Não necessariamente fazer isso sozinha, mas, assim, identificar que ela está tendo uma crise, né? Para que as pessoas ao redor dela possam auxiliar nesse sentido. Então, a primeira coisa é baixar a adrenalina, né? Eu preciso de Uhum. tranquilidade, né? Eu preciso desacelerar. Então, respiração é o fundamental, né? E Aham. depois que passa a crise, né, eu acho que assim, a gente tem que procurar ajuda, né? Então, Uhum. tanto, né, com o médico psiquiatra, com o seu psicólogo, né, assim, mas procurar orientação para você lidar com futuras crises, porque justamente o problema do pânico, né, doutora? Justamente que o É, que desencadeia novas crises é o medo de ter novas crises, né? mesmo. É. Então, à medida que você Uhum. vai tendo medo, a probabilidade de você ter crise aumenta, né? Então, o Uhum. tratamento é fundamental, né? É E até assim, porque meditação, né? Meditação, relaxamento, tudo que desacelera, tudo que traz tranquilidade, eu acho que ajuda bastante, né? e assim, né, é bom. Hoje em dia a gente tem, meu Deus, para que mais ferramenta para ensinar a gente a fazer coisas, né? Então E a tem gente tem aplicativo, aplicativos, exato, aplicativo de aplicativo para meditação, respirar, tem aplicativo para fazer meditação, tem, sim, procura no YouTube lá exercícios de é, meditação e exercícios de mindfulness, como exato, respirar, né? exato. Porque a pessoa faz aquela respiração curta Ela e isso vai hiperventiva, né? E vai piorar a crise. hiperventila e vai piorar a ansiedade, e daí vai começar a ter tontura, né? Porque vai começar a cair Falta oxigênio e tal, daí oxigenação, vai, sim, e daí vai começar a passar mal, e daí que pronto, agora eu tô morrendo de verdade, né? Se antes eu não tava, sim. agora eu tô, Sim. Então, é se né? Então, acalmar, pensar que vai passar, né? Eu acho que é até legal, aham. estão colocando aí dicas, né, do que a gente pode fazer. Então, tem um O apli... aplicativo que você pode baixar, ele chama Acalme-se. Inclusive, é uma Ah, técnica da terapia comportamental, né, sim. da comportamental cognitiva, que foi proposta por um teórico chamado Beck, né? Eu não me lembro o nome, o primeiro nome agora, mas é o Beck, né? E ele propõe uma série de exercícios justamente para trazer essa autoconscientização e estabilizar o quadro de ansiedade. Então, é bem legal, chama Acalme-se, tá? Do jeito que a Uhum. gente fala mesmo, né?
E tem vários E outros. até ela até, a Heloísa falou do Lojong, eu já usei, tá? Esse aplicativo é bem legal, mas é mais técnica de meditação, assim, né? Ele é Ah, bem, sim. bem Tem legal esse aplicativo. Medium, Lojong. engano também, né? Mas tem vários, assim, se a gente colocar lá na busca, né? Meditação, Aham, relaxamento, melhorar o sono, tem né, uma gama de aplicativos bem legais lá, né? aham. Super Então hoje importante. em dia só não faz quem não quer, assim, né? O problema é Exato. a preguiça, né? Às vezes a Quando gente tá tem ruim, não dá que porque tá ruim, quando tá bom, não dá porque tá. Ah, mas agora já melhorei, né? E vai deixando, quando vê, e vai passou, né? deixando. Esse é o problema. Mas é É, isso aí. Então, Lu, então faltam 4 minutinhos. Eu quero é, aproveitar esses 4 minutos, então, para agradecer imensamente a tua disponibilidade. Eu sei que não é fácil para você estar aqui hoje, nesse horário, falando comigo, então, muitíssimo obrigada. Para imagina. vocês que puderam acompanhar também, né? Muito obrigada. Eu prometo para vocês que a gente vai dar continuidade a esse bate-papo, porque eu acho que é assim do interesse de muita gente, né? Então é isso, pessoal. Vamos encerrar então, Lu? Luana, Beleza. Até Luana, já mais. estou chamando a Luana de Lu, olha que Sim, capaz. Fica obrigada, tranquila. gente. Um Até abraço, mais, um beijo. bom resto de feriado. Tchau, tchau. Tchau.